Bem-vinda de volta. Desculpa, eu apertei o botão errado. Imaginei. Então, como eu ia dizendo, como a Cris não falou nada comigo, eu pedi para você fazer a oração para a gente começar logo. Tá bom? Tá. Para variar, eu pedi assim, 3h30, para poder ler. E aí, eu acho que não, assim, ele começa falando, a página de Pastorino é assim: se está enfermo, não se impressione. Qualquer mal ou aparência de mal é coisa passageira. A única essência eterna e real é Deus, que é todo bem, a saúde perfeita, a felicidade integral, a alegria sem sombras. Se a doença o está experimentando, procure unir-se mentalmente à energia cósmica que lhe penetra o organismo juntamente com o ar que respira, e busque assim o revigoramento e a purificação de todas as suas células. Então, a mensagem de hoje é de Pastorino dizendo que, mesmo que a gente não esteja enfermo, mas que qualquer mal ou aparência do mal que nós vivemos é passageiro, eterno só é Deus. Então, essa é uma mensagem muito boa, bem consoladora. Então, vamos para a nossa prece. Primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, de eterna bondade, de amor infinito, que é o bem, o tempo inteiro. Agradecemos por essa oportunidade ao Senhor Jesus Cristo, a Maria de Nazaré, aos benfeitores espirituais, que são responsáveis por este trabalho. Mas vamos pedir também, Senhor, que sejamos intuídos, que possamos falar da Tua palavra, Jesus, pois os Teus ensinamentos são muito necessários para a nossa vida. Que essas palavras soem como bálsamo confortante em nossos corações, em todos aqueles que escutarem. Que luzes divinas possam chegar a cada coração necessitado neste instante, Senhor, e que o Senhor acalente, e que eles possam se sentir abraçados por Ti, Mestre. E também vamos pedir aos mentores espirituais, aos médicos do espaço, que possam fluidificar a nossa água, com o lenitivo necessário para o nosso organismo físico e para o nosso organismo espiritual também. E assim, Mestre, pedimos a Tua permissão para iniciarmos mais um Evangelho na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Sim, seja. Então, Cris, vamos lá. Estou abrindo aqui o Evangelho, o que é, É Marcos, capítulo 8, os versículos 11 ao 13. São só 2 versículos. E fala assim: e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Aí nas minhas pesquisas eu achei um texto de Emmanuel falando sobre isso, é do livro Vinhas de Luz, e o título é Demonstrações. Então ele fala assim, deixa eu abrir aqui porque está a letrinha, gente, não estou conseguindo aqui. O título Demonstrações. E ele começa falando o seguinte, ele fala um pedacinho ele repete o que Marcos falou no capítulo 8, o versículo 11. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Aí o comentário de Emmanuel é o seguinte: no espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica. Exigem sinais do céu, tangíveis e incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados
quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto, que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da boa nova, que procura satisfazer o insensato, é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica, resoluto, que não fostes designado para a produção de maravilhas e esclarece a teu irmão, que permaneces determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Então, ele vem falando que essas questões, né, do maravilhoso, a gente não tem necessidade disso. A gente tem que colocar em prática o que Jesus nos ensinou, né? Fazer o nosso trabalho, né? Aqui ele fecha o finalzinho, é ótimo, né? Aprender com o Mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, né? Para a nossa evolução. A gente não precisa de ficar mostrando, né, a questão dos fenômenos, isso não é importante. O importante é o que nós realizamos na nossa vida, né? A pesquisa que eu fiz do Pastorino também, eu trouxe pouquíssima coisa, mas ele falou bastante, porque ele falou muito sobre essa coisa, que principalmente no início do Espiritismo, né, que o Espiritismo surgiu no planeta, havia muita coisa do espetacular. E algumas pessoas se desvirtuaram, cobravam ingresso, faziam tipo um evento social, né, era como se fosse um grande show, a demonstração de efeitos físicos e tudo mais. E ele fala recriminando, mas ele mencionou uma coisa que realmente eu fiquei pensativa sobre isso, que ele fala que até hoje a Igreja Católica ela cobra essa demonstração externa, por exemplo, a comprovação de milagres para santificar alguém. Aí ele até questiona, será que se Cristo retornasse, também não seria exigido dele novamente a mesma coisa? O espetáculo exterior, o sinal dos céus? Aí eu fiquei pensando muito sobre isso. E depois eu vou te trazer uma coisa também, que essa semana, aconteceu uma coisa nessa semana, que me fez pesquisar sobre essa coisa, e depois a gente conversa. Deixa eu ler primeiro o que eu trouxe do Pastorino. A grande ansiedade da personagem humana volta-se para fenômenos exteriores, sinais, milagres, manifestações de espíritos, etc. Os mestres legítimos, os que realmente trazem mandato dos planos superiores, jamais agem dessa forma, nem concordam com essas crendices. Cristo deu-nos a lição com seu exemplo e com suas palavras, como sempre. Nenhum sinal lhe será dado a esse amontoado de vaidades, a esses que julgam que uma doutrina só pode vencer se tiver a aprovação deles. Mas eles passarão, e a doutrina, se for boa, se for legítima, permanece durante séculos, iluminando as criaturas. Então, ele coloca isso, que não são os sinais exteriores que vão legitimar qualquer doutrina, né? Mas eu vou falar aquilo que eu estava te falando, que eu comecei a te falar, vou ler uma coisinha aqui que eu separei, para você pensar junto comigo.
Após uma chuva torrencial, as nuvens dissiparam-se no firmamento e o sol apareceu como um disco opaco girando no céu. Algumas pessoas afirmaram que não se tratava do sol, mas de um disco em proporções solares, semelhantes à Lua. Disse-se ser observável significativamente menos brilhante do que o normal, acompanhado de luzes multicoloridas que se refletiam na paisagem, nas pessoas e nas nuvens circunvizinhas. Foi relatado que o pretenso sol se teria movido com um padrão de zigue-zagues, assustando muito daqueles que a presenciaram, que pensaram ser o fim do mundo. Ouvindo esse relato, você pensa em quê? Parece estar descrevendo o quê? Um disco opaco com multicoloridas que fica zigue-zagueando no céu. Sei lá, uma nave de algum outro local? Não sei. Não parece um OVNI? Pode ser. Mas sabe de que é esse relato? Que, como eu falei, eu pesquisei essa semana, porque no começo da semana, né, a gente teve... Da semana passada, dia 13 de maio, que foi o dia de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu fui pesquisar sobre os milagres de Fátima. Essa foi a descrição de um dos milagres de Fátima. Aí eu fiquei pensando, claramente, né, porque durante as aparições, a Virgem disse que mostraria um sinal dos céus para que todos acreditassem. Mas o que me chamou a atenção aí, Pri, que eu acho que isso é até revolucionário, que para aquela época isso não significa muita coisa, mas para a nossa época isso já remete a um OVNI, né? Aí eu fiquei linkando isso na minha cabeça. Gente, olha que maneiro, de repente você poderia ter extraterrestres, logicamente de um plano existencial muito mais evoluído que o nosso, auxiliando numa manifestação espiritual aqui de espíritos superiores, como é a Nossa Senhora. Eu achei isso fantástico, mas eu trouxe da coisa do sinal externo, do sinal visível, que como a gente leu, não é uma coisa necessária assim, moralmente falando, mas eu acho que nesse sentido do milagre de Fátima, era um momento muito delicado da história da humanidade, né? Que era o momento das guerras, e eu acho que ali cabia isso para servir como prova e tudo mais. Foi um fenômeno físico que a gente, como espírita espiritualista, entende como é que isso se dá. Mas na época em que foi pedido ao Cristo, na Maria, né? Quase totalidade dos momentos em que são solicitados esses sinais externos são coisas pueris e totalmente desnecessárias e vãs. É como ali o pastorino assinalou, seria só mera vaidade, mais nada além disso. Porque o que a gente mais tem estudado aqui e tem aprendido aqui é que as exterioridades de nada valem, né? As exterioridades, principalmente quando não vem acompanhada de uma mudança interior, quando não são uma externização do que há dentro, elas são totalmente vãs. E pior ainda, são sinal de hipocrisia, né? Então, para a gente que já está começando a ter um tiquinho de conhecimento, a gente sabe que tem que ter muito cuidado com tudo isso. Porque a gente vai cair também naquilo que a gente já leu no Evangelho sobre cuidado, que faz tua mão, não saiba a tua mão esquerda, que faz a tua mão direita e tudo mais, que é a verdadeira caridade, as externizações, elas não precisam de ter nenhum chamariz externo. Porque a ligação com Deus, a própria religião, tudo, são coisas de foro íntimo, é uma coisa do nosso coração, é uma ligação espiritual, que não tem nada a ver com exterioridades. Concorda? Sim, é interno, né? Tanto que você se recolhe, né? Recolha-se no seu quarto, né? Entre dentro de si, observe-se, para poder fazer. Não tem nada, né? No início do Espiritismo, a gente até entende que foi necessário, né? E
os espíritos superiores se aproveitaram dos espíritos que estavam mais ligados à matéria para poder fazer todo o fenômeno, chamar atenção, né? E Kardec ser convidado para aquilo, ficar achando que era magnetismo e começar a investigar, né? Começar toda a pesquisa científica. Então, era necessário. Mas não tem necessidade de nada, não é nada, na natureza não é nada assim espetacular, né? As coisas vão acontecendo, acontecem coisas maravilhosas, mas elas vão acontecendo aos poucos, né? Um passinho de cada vez, né? Um degrau a cada momento, e as coisas vão acontecendo naturalmente, mas a gente ainda está muito ligado à matéria, né? Muito preso a essa questão da matéria, então a gente quer algo assim que choque, e isso não resolve nada, porque se é algo interior, né? Se o que eu preciso é mudar o meu interior, o meu ser, o meu jeito de lidar com o próximo, né? De lidar comigo mesmo, eu não preciso de nada de espetáculo, né? Você está falando que a gente até falou Do coração. no último estudo, a gente ainda está muito ligado à matéria. A humanidade, uma boa parte, né? Não sei se é a maioria, não, mas uma boa parte ainda está bastante materializada ainda, muito com esse lado material, um apego muito grande à matéria. Porque isso aí também, eu estou aprendendo a lidar com isso. Ter a consciência de verdade de que o tempo da espiritualidade é diferente. Que a gente está em transição, sim, mas não é assim. Entrei na era de Aquários, pum, entrei no ano 2000, pronto, o marco agora mudou tudo. Não, é uma mudança lenta, gradual, vem junto com o social, o espiritual vem junto com a coisa civilizatória. Não existe um povo espiritualizado que não tenha antes a civilização bem fundamentada em princípios morais e tudo mais. Você primeiro vai formar os princípios morais para depois a espiritualidade se desenvolver, devagar. Por isso que a gente tem um planeta em que a gente tem sociedades tão diversas, que parece realmente que estão em degraus evolutivos diferenciados. E estão. A gente tem alguns lugares que estão mais espiritualizados do que outros. Ontem mesmo, eu estava limpando a memória do meu celular, aí o próprio sistema pede para você deletar vídeos, né? Aí, só que para deletar vídeo, eu fui olhando alguns que eu já não lembrava para ver, pô, certas coisas você quer guardar, né? Aí não sei quem foi a pessoa infeliz que me mandou, e também nem vem ao caso, não quero descobrir, que me mandaram um vídeo de um jovem pai ou padrasto, não sei, espancando o filho. Espancando o filho assim de 3, 4 anos de idade. Aquilo, eu fiquei chocada primeiro, de alguém ter me enviado aquilo, né? Que é alguém que me conhece pouco, que geralmente as pessoas que eu conheço sabem que eu não aceito esse tipo de coisa, eu não acho de bom tom, não adianta nada, é só você espalhar, você contaminar outra pessoa com esse tipo de imagem. E também fiquei pensando nessa coisa do... Gente, a gente ainda tem pessoas no nosso planeta que fazem isso, que têm essas atitudes. Esses últimos 15 dias aqui no Brasil, a gente tem julgamento do cara que assassinou a esposa brutalmente, daquele Jairinho, que nem precisa comentar. E não mexeu, a gente ainda tem um rapaz lá em Santa Catarina que cometeu aquele crime hediondo. Que aí eu fico lendo isso como realmente aquilo que a gente já conversou. A última chance que todos os espíritos estão tendo para tentar ainda permanecer no planeta. Essa última chance de vir e mostrar se está apto a estar ou não no planeta de regeneração. Essas pessoas, é claro, infelizmente, não estão aptas a isso, porque estar apto a esse planeta de regeneração é ter já o bem predominando em si, ou querer tê-lo, não deixar que o mal prevaleça. Porque instintos a gente tem. É claro que a gente tem, mas a gente, graças a Deus, aprende a dominá-los, aprende a tratar isso como instintos da animalidade. São os nossos resquícios que a gente sabe que tem que discipliná-los e ir sufocando-os até que eles desapareçam, e não ceder a eles. Infelizmente, a gente ainda tem uma parcela grande que ainda cede esses instintos que você está falando. Muitos ainda estão mais próximos dessa animalidade,
do que a caminho da angelitude. Quer dizer, caminho da angelitude é exagero meu, né? Digamos Mas que a afirmação da humanidade é melhor do que a afirmação da humanidade, né? Que é isso que a gente precisa ainda, afirmar a nossa humanidade, né, Pri? Sim, me fez até lembrar um dia desses, eu lendo o Minuto de Sabedoria, tem uma página do Pastorino que fala, né, para você dominar e não se tornar um centauro, né? Aí ele vai citando, né, que é homem e cavalo. Então, que você tem que dominar o homem no seu coração, né, para não agir como um animal. E tem tudo a ver, né, com toda essa passagem. Então, assim, a gente vê o nível, né, ainda tem muito que evoluir, muito que melhorar, mas o quanto as pessoas, né, muitas pessoas ficam indignadas com esses tratamentos, né, porque você vê que ninguém vem para o planeta Terra, né, ninguém reencarna para sofrer, né, para passar maus tratos, vai falar, Em lugar nenhum. em lugar nenhum, né, e ninguém nasceu para ser bandido, para cometer atrocidades, porque Deus não faz isso, né, nós que tomamos caminhos errados, né, em nossas vidas. Então, fazer orações, né, por essas pessoas, porque elas precisam também, né? E não a gente ficar julgando, né? Porque muitas das vezes a gente acaba julgando muito, né, Cristina? Mas se a gente pensar, você falou uma coisa assim, uma imagem muito bacana. Nós somos todos centauros. Só que uns mais, Sim. outros menos. A primeira coisa que a gente tem que ter é a humildade de reconhecer que se bobear na vida passada era a gente que estava fazendo aquilo. Sim, a gente tem que lembrar, né, que bom que a gente não está fazendo. É o que eu Você me disse fez... com uma amiga minha. Vamos comemorar que a gente não matou ninguém nessa vida. Sabe? Já Sim, é... sim. E reconhecer que há isso dentro da gente. Só que a gente já conseguiu botar o leão na coleira, entendeu? E algumas pessoas ainda não conseguiram. É uma questão de o quanto de bem eu ainda sou adoecida. O irmãozinho é mais adoecido do que eu. Mas eu ainda sou bem adoecida do bem. Porque a gente diz isso, o mal não existe. É um bem adoecido, ou ainda não formado. O bem adoecido também, de repente, é não formado. Um bem ainda que não germinou, entendeu? Porque Sim. você falou uma coisa também que é primordial. Ninguém nasce para sofrer. Isso daí também aprendi. Deus quer que todo mundo seja feliz. Só que o livre-arbítrio está aí para as pessoas escolherem o que elas vão ser, não só na sua vida, mas na vida do outro, né? Infelizmente, alguns escolhem ser algozes. Sim. E aí vem aquelas coisas, mas Deus permite. Não escolheu, né? Assim, a gente faz muita coisa errada, mas nem tanto. Com certeza. Mas quantas vezes a gente não pode também ter se tornado algoz por palavra e nem ter tido consciência? De repente, a gente pode ter ofendido alguém, a pessoa não sinalizou na hora e tudo mais. Porque nós ainda somos muito levianos com as palavras. Ali a gente é muito leviano com muita coisa. A gente tem mas, graças a Deus, é o que eu falei, o primeiro perdão que a gente tem que ter é com a gente mesmo. Não adianta ficar se cobrando tanto. A gente sabe que entra aqui demora para chegar no coração. Então, já sabe, mas não se cobre amanhã de estar já agindo de acordo, porque não é assim. Leva um tempo. Leva um tempo. Eu acho que o que nos é exigido é querer melhorar, querer não fazer o mal, e querer muito, fazer o máximo, o nosso melhor. Mas tem que compreender que o nosso melhor não é a perfeição. Nós não estamos nesse nível. A gente ainda tem uma estrada muito longa para isso. A gente tem que comemorar, deitar na cama e pensar: hoje eu não fiz mal a ninguém, sabe? Hoje eu não fiz o mal a ninguém. Isso já é uma baita comemoração. Mas vai ter dia que a gente vai pensar: pô, de repente eu magoei fulano, de repente eu fui risco, de repente eu fui desatenciosa. Mas, por exemplo, hoje em dia mesmo, eu acho que já é um grande ganho a gente pensar: hoje eu fui desatenciosa. Sabe? Quando a gente sabe que em vidas passadas a gente se deitava na cama e contabilizava quantos inimigos a gente matou. Então já é uma grande evolução, entendeu? Essa coisa de ter paciência, como eu falei, ter paciência com a gente mesmo. Porque senão como é que a gente vai tolerar o erro dos outros
se a gente não tolerar o nosso próprio erro, né? A gente tem essa coisa de querer... Eu não, uma coisa gente que tem que ficar aquela cobrança de eu fiz isso de novo, eu fiz isso de novo. Vai fazer isso de novo. Enquanto não chegar o momento de deixar de fazer aquilo, de curar aquilo, vai fazer e vai fazer. Não vai fazer mais com tanta frequência, nem com tanta intensidade. E é isso, gente. É a evolução, como você falou, a natureza não dá saltos. A evolução não dá saltos, o universo não dá saltos. Tudo tem seu tempo. Até na Umbanda tem um ponto, não sei se é de Xalá, de Preto Velho, que diz assim, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. E eu acho esses versinhos de uma grande sabedoria, porque é isso, entendeu? O que a gente pode fazer é adiantar ou adiar isso de acordo com a nossa vontade. Porque o que você falou, eu posso até ter um instinto, mas se eu me lembro de orar naquela hora e pedir, pelo amor de Deus, que eu seja socorrida para não ceder aquilo, eu vou ser socorrida. Porque a gente também aprende isso, oração nenhuma fica sem resposta. Mas também tem que entender, porque às vezes a pessoa está tão perturbada, obsediada, que ela nem consegue orar, né? Também tem isso, mas no final da história todo mundo virá antes, mais cedo ou mais tarde, e Deus é amoroso, misericordioso e entende isso muito bem, entende qual é o processo de cada um. E é infinita misericórdia. Ontem passou aquele filme A Cabana, eu também já li aquele livro, tem muita coisa que eu discordo, é claro, sobre aquilo, mas tem outras coisas que eu acho fantástico. Aí tem uma passagem ali que leva um protagonista para uma caverna onde ele encontra sabedoria. Aí a sabedoria começa a falar com ele coisas tipo assim, quem mata uma criança merece ser condenado? Ele, merece. Quem espanca um filho merece. Ela vai falando um monte de coisas ruins, perguntando para ele se a pessoa mereceria ser condenada para o inferno. E ele vai naquela, sim, merece, merece. Aí ela, conversando, vai falando que a coisa do julgamento não é interessante, pega, bota os 2 filhos para ele e diz, agora você tem que escolher qual dos seus filhos vai para o céu e qual vai para o inferno. Ele, não, mas não posso fazer isso, não, você não está julgando, você não sabe julgar. O que ela está tentando dizer ali? Que se pede que Deus faça a escolha de qual filho vai para o inferno, qual filho vai para o céu. A gente não acredita nem ser inferno, mas serve como metáfora. Porque Deus é pai de todo mundo. Ele ama tanto o filho que erra, quanto o filho que acerta. Então, seria, assim, um total, não vou nem dizer paradoxo, mas um absurdo, um Deus de misericórdia que é pai, condenar um filho que errou para o inferno, para a eternidade no inferno. Isso daí seria, sabe, um absurdo. Não, um pai amoroso, quando sabe que seu filho errou, ele vai ajudar aquele filho e ensinar aquele filho para que ele não erre mais. É lógica, né? É uma lógica clara e absurda. A gente até lamenta que ainda tenha religiões que falam em condenação eterna, né? E pense num Deus que condena, mas isso é coisa de cada um, também não nos cabe pensar a esse respeito. Mas eu achei muito fantástica essa metáfora de, e aí, se você julga tanto, se você tiver a julgar, qual filho você manda para o inferno e qual filho você manda para o céu? Porque o julgamento, ele só vai ver um lado da história. Até essa imagem que eu usei do rapaz espancando o filho, muito provavelmente foi um filho que foi espancado, né? Porque a gente sabe que o agressor de hoje é o agredido de ontem. Então, não nos cabe, a gente não sabe quem começou a história e nem nos cabe, nem interessa saber quem foi o primeiro a agredir ou o primeiro a ser agredido. São 2 almas que precisam de cura. E a cura de tudo no universo, a gente sabe que sempre é o amor. Estava lendo outra coisa também sobre isso. Ontem, no meu evangelho no lar, eu estava lendo sobre a coisa também da sensação, da emoção, e que vai depois evoluir para o sentimento.
também ligado à coisa da animalidade. A gente primeiro tem os instintos, né? Que mesmo dentro da raça humana, os instintos, que vai passar para as sensações, a busca desenfreada de prazer das mais variadas espécies, para depois surgir as emoções, mas aí nessas emoções você vai ter coisa como raiva, etc., para depois a gente começar a entrar no âmbito dos sentimentos e depois purificar esses sentimentos. Quer dizer que são, né, é uma escala muito grande, é um caminho muito grande de se percorrido. E cada um no seu estágio, né, Pri? Cada um no seu caminho. Bom. Algo a acrescentar, amigo? Não, tá completo aí essa questão do estudo, né? Mais um estudo, a gente vendo que a importância do amor, né, para a gente passar por esse momento aí difícil, momento de prova, que todo mundo está passando pela prova, e a gente tem que aproveitar ela da melhor maneira possível, né, para tirar uma nota boa, né, para ir evoluindo e melhorando aos pouquinhos, e lembrar que Deus é misericórdia o tempo inteiro, né? Lembrar sempre disso. Todo dia eu falo isso para mim, para eu entender, né, para eu vivenciar, para acreditar, e eu estou sempre falando. Deus é amor. Deus não é esse Deus de julgamento, não é Deus de punição. Deus é só amor. Quem julga, quem pune é o ser humano, não é Deus. E basta realmente a gente procurar, orar, pedir ajuda, que a ajuda sempre vem, graças a Deus. Então, a gente vai terminar mais cedo, né, para fazer logo a escolha do próximo estudo. Hoje foi rapidinho. Graças a Deus. Vamos de Mateus 9, 14 a 17. É do jejum. Mas essa coisa de jejum agora é moda, né? Virou moda. Dieta do jejum. Mas aí depois a gente vai estudar sobre isso, vai falar sobre isso, que muito provavelmente deve cair nisso aqui, que não é o jejuar físico, mas é o jejuar, de novo, de ceder aos instintos baixos. Muito provavelmente. O jejum de falar, de não ser egoísta, né? E a gente vai naquele trabalho, né? Só por hoje. Hoje eu não fiz isso. Aquela coisa dos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje, mais um dia de um diazinho de cada vez. Eu até, agora, só falando mais uma coisinha, que você está falando do tempo de pandemia, eu já não levo tanto em conta. Eu estava pensando sobre isso, por exemplo, eu que moro sozinha, eu nem tenho como exercitar o meu aprendizado, porque eu estou morando sozinha, eu não estou tendo aquele contato diário com os meus semelhantes, né? Então, eu só vou ter, vou saber a realidade disso quando eu voltar ao convívio com as pessoas para saber o que realmente houve de modificação ou não, porque os meus contatos hoje em dia com as pessoas são muito efêmeros, assim, para a gente saber, não há aquela coisa do ver o defeito do outro, o que o defeito do outro vai provocar em mim de essa e tudo mais. Eu vou ter que aguardar, por enquanto eu estou em estudo caseiro, só estou que nem meus alunos, estou em aprendizado remoto para depois ver o quanto realmente houve de acréscimo na minha vida, todo o estudo que a gente está fazendo. Estou só estudando para prestar o vestibular quando a gente retornar presencialmente. Tá, então, vou pedir para você, se não tiver nada a acrescentar, a encerrar para a gente aí, tá, Pri? Tá, então vamos fazer a nossa prece, né? Fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez a Deus por essa oportunidade e te pedindo também, Senhor, te pedindo por cada irmão, né? Que aqueles irmãos que participam do nosso grupo de estudo, mas que não estão aqui, que eles possam ser abençoados, Senhor. Eles, suas famílias, seus vizinhos, todos possam ser abençoados, Mestre Jesus. Mas vamos te pedir além. Vamos pedir por aqueles que estão nos hospitais, aqueles que trabalham, né, aqueles que foram lá se
cuidar de si próprios, os que estão acompanhando, que abençoe as pessoas que estão nos asilos, nos orfanatos, nas casas de custódias, né, Senhor? Abençoe aqueles que não têm um teto, aqueles que estão em locais, Senhor, insalubres, né, com enchente, com muita violência. Abençoe aquele pessoal lá de Israel, Senhor, que eles não briguem, né, que eles possam ser apaziguados de alguma forma, Senhor Jesus, porque Deus é um só. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai, só que cada um tem uma interpretação. Que esse pensamento possa chegar ao coraçãozinho de cada irmão, Senhor, que está no planeta Terra, pois todos nós que estamos aqui precisamos muito do Teu amor, Senhor Jesus, que possamos nos sentir abraçados e abençoados em cada instante de nossas vidas, mesmo naqueles momentos mais difíceis, Senhor, que achamos que às vezes o Senhor esqueceu de nós, mas isso não é verdade. O Senhor quer sempre o melhor para cada um de nós, pois Tu és, Senhor, infinitamente bom, justo e amoroso. Então, que possamos permanecer com os nossos corações acalentados por estas palavras de hoje. E assim, Mestre Jesus, querido Deus, benfeitores espirituais, pedimos a permissão para finalizarmos mais um estudo abençoado do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Pri. Obrigadão. E até semana que vem, menina. Até semana que vem. Uma semana abençoada aí, Cris. Para a gente, se Deus quiser, para a gente. Eu estranhei. A tua menina hoje não chegou às 3h30? Chegou? Nem vi. Deu chave para ela? Dei. Uma aqui sobressalente, aí deixei com ela. Isso, ela já tem idade para ter chave de casa. Tem. Até semana que vem, Pri. Beijo. Tchau, beijo.